fase. Nós vamos ter 3 palestras, 2 palestras seguidas, depois do café, mais uma palestra mesa redonda. E a primeira palestra será do professor José Diomedes Barbosa, do Centro Agropecuário do UFPA de Castanhal. Ele vai falar sobre a situação no Brasil da paratuberculose bovina. Com vocês, então, professor Diomedes. Bem, gente, então... Ok, com licença. Então, bom dia a todos, né? E inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite, né, para participar desse evento, principalmente na pessoa do professor Romulo e também aqui do Ricardo, né, pelo convite. E, na verdade, também nesses encontros é muito bom porque a gente reencontra os amigos, a gente discute, a gente acaba aprendendo e também, né, usufruindo um pouco do conhecimento dos outros. E, na verdade, esse tema para a tuberculose, ele entrou na minha vida há uns 3 anos, porque, na verdade, é uma doença silenciosa, uma doença que eu acho que ela tem hoje uma repercussão, causando prejuízo no Brasil. Nós vamos tentar abordar de uma forma sucinta a questão um pouco da epidemiologia, sinais clínicos, diagnóstico e, na verdade, qual é a situação no Brasil, né? E não deixa da gente agradecer, né, ao INCT e também ao UFMG, Universidade Rural do Rio de Janeiro, à Universidade do Pará, eu esqueci aqui a minha universidade, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o LANADO e o INCT. Porque sem essas instituições, hoje, ficaria difícil fazer algum trabalho, porque a gente precisa dessa parceria. Então, sem essa parceria, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, hoje, essas instituições aqui, junto com a Universidade Federal do Pernambuco, são as instituições que estão dando suporte à Universidade Federal do Pará a realizar não só esse trabalho, mas muitos outros, né? E ontem eu fiquei assim muito feliz pela questão da abertura, né, que se falou em laboratório, rapidez, eficiência, e na verdade a gente realmente está precisando disso, né? Porque a gente está diante de uma situação que a gente precisa ser atacada, ser trabalhada, e a gente precisa de condições, a gente precisa de linha de pesquisa. Só que com boa vontade e só a responsabilidade sendo do médico veterinário e do criador, a gente não vai lugar nenhum. Porque hoje, se vocês forem pensar, a paratuberculose já é uma doença que já vem sendo diagnosticada desde 1915 no Brasil e nós não temos nenhuma notificação. E qual é o nosso papel se chegar a notificar uma doença dessa? A gente vai trazer muitos problemas para nós veterinários. Imaginar que uma doença dessa vai chegar numa propriedade e vai matar todos os búfalos, todos os bovinos, todos os caprinos, todos os ovinos. A gente só vai para a fazenda uma vez, depois você não entra mais, porque o proprietário jamais vai deixar você entrar na propriedade depois que você denuncia que a propriedade dele está doente. Então, se não houver uma parceria com o poder público que possa fazer com isso, isso aqui vai ser uma palestra que vocês vão ter boas fotos desta parte, e a gente vai sair daqui mais alguma coisa, como tuberculose, brucelose, e a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, isso a gente tem que ficar. Mas, e também, eu fico assim, né? Mas como ontem houve acenado com essa possibilidade de liberação de recursos, cifras aí de bilhões e milhões, a gente tem uma certa esperança que a gente possa ter editais específicos para certas doenças que hoje causam prejuízo no Brasil. Falar em tuberculose e brucelose, tudo bem, já existe uma demanda, já existe um trabalho. E o que se faz hoje com paratuberculose? Não quero ser aqui dono da verdade em relação a isso, cada um julgue o que é importante ou não, né? E eu fico assim impressionado com isso. O Brasil passou ontem, a gente viu as cifras de exportação, né? E nós temos no Pará especificamente a exportação de animais em pé, e nós sabemos que muitas vezes os caras estão comprando nossos animais e estão levando de brinde, talvez a paratuberculose, porque ela ainda não está no protocolo de exportação, né? Então a gente já ouve alguma sinalização em outros países de animais importados do Brasil com problemas que é sugestivo de paratuberculose, né? Então, o que vem a ser paratuberculose, né? Quem é que causa? Aí vocês estão vendo a Mycobacterium avium, uma subespécie paratuberculose, né? Aqui nós temos a família e é um gram positivo. Isso aqui a gente não vai entrar tanto em detalhe porque está bem especificado na literatura. Mas eu gostaria que ficasse claro que é um Mycobacterium e que ela é um gram positivo. Bem,
gente tem que ver que a paratuberculose não é só de bovino, de bubalinos, de caprinos e ovinos, né? Nós estamos vendo aqui que atinge o cavalo, os animais silvestres, e aí a gente não sabe qual a dimensão, qual é o hoje, né? A dimensão dessa enfermidade junto a esses animais, no caso silvestre ou selvagem, de acordo aí com quem usa essa nomenclatura. Mas o que vocês vejam que hoje já é um problema, porque isso aqui tudo faz parte do nosso ecossistema. É claro que a gente vai se deter um pouco no Brasil, mas em bubalino já tem também relatos em 2008 na Índia, no Paquistão, e no Brasil em seguida a gente vai ver de forma mais minuciosa qual é o quadro hoje da paratuberculose em búfalo, né? Bem, o que chama a atenção, eu acho, que na paratuberculose, que é os portadores assintomáticos. Eu acredito que inicialmente a questão da importação, ela foi muito importante para o Brasil, porque se você for ver lá no início do século passado, em 1915, os primeiros casos de paratuberculose no Brasil foi de animais importados. Mas hoje essa questão da importação já perdeu seu valor, porque hoje já nasceram os animais, já temos essa doença, como nós vamos ver, distribuída praticamente em todo o país, e essa questão da importação hoje ela perdeu sua relevância. Nós temos que saber que hoje nós já temos paratuberculose no Brasil disseminada, e que isso é um agravante, mas não tão importante como foi no início do século passado. Isso você sabe que causa uma infecção, e isso aqui é ruim, porque muitas vezes, quando nós vamos ver alguns resultados, nós temos animais aí defecando, jogando milhares, bilhões de bactérias no meio ambiente e contaminando os animais. E aí nós temos os casos dos animais que são assintomáticos, no caso, só liberando bactérias. Geralmente é uma doença que atinge animais acima de 2 anos, excepcionalmente abaixo, eu nunca vi animais abaixo de 2 anos, e a gente vê que alguns animais manifestam a doença, mas às vezes 5%, 10%, mas já tem uma estimativa. Se você tem um caso clínico de paratuberculose no rebanho, significa que você ali tem 30, 40, 25 a 30 animais infectados, Então, isso é uma coisa que chama bem a atenção, E aí você tem os casos, e a mortalidade aqui é 1%, E aqui nós já comentamos um pouco sobre essa possibilidade de um animal clinicamente doente, 15 a 25 animais já com uma doença subclínica, vamos dizer assim. E qual é a principal forma de transmissão dessa doença? É a orofecal. Animais infectados, contaminam a água da pastagem, o animal sadio ingere isso e aí se infecta e aí entra no ciclo, Então isso é uma coisa que chama bastante atenção. Então a importância é a transmissão orofecal. Você tem no búfalo uma questão importante, a ingestão do colostro, porque isso é uma fase importante, porque são esses animais que se infectam novos que vão manifestar a doença no futuro. E a búfala é um animal muito agradável, um animal excelente. Ela diz, eu crio o meu e eu crio dos outros. Mas o que acontece com isso? Se ela for um animal do rebanho que tem paratuberculose, existe essa, vamos dizer assim, promiscuidade, de os animais, por exemplo, 5, 6, 7 bezerros, mamar, ou seja, se alimentar com a búfala que é paratuberculose, e isso, no caso, ser uma fonte de infecção e um papel talvez importante na epidemiologia da paratuberculose em búfalo, Então, essa vantagem que o búfalo tem pode, às vezes, ser ruim para ela, para a doença, pela fato de ela deixar vários animais mamar. E é como eu falei, é nessa fase, é esses animais jovens que vão se infectar e no futuro vão desenvolver a enfermidade. Temos uma coisa interessante com relação ao búfalo, que ele tem vamos dizer assim, ele gosta de viver agregado, na lama e tudo isso. Muitas vezes a gente, infelizmente, a gente vê búfalo com paratuberculose defecando dentro das poças. O búfalo, muitas vezes, ele não precisa de água, ele precisa de sombra, não é decisivo. As melhores fazendas de búfalo estão no litoral cearense, que lá só tem sol, mas tem sombra, Tem sombra, não tem muita água, mas tem sombra. Mas aqui eu vejo um papel importante que tem que ser avaliado, que isso vai se resumindo essa água, ela vai secando, e esses animais vão ter que beber. E se você tem um animal apático, que não consegue mais acompanhar o rebanho, que ele fica se refrescando dentro dessas poças, isso pode ser uma fonte de contaminação. É uma coisa que nós temos que avaliar dentro da epidemiologia, Nós temos aí a questão do confinamento, principalmente, é uma coisa que chama atenção. Nós vamos ver que agora, 2 meses atrás, nós já temos diagnóstico de animais de confinamento e animais de corte. Então, isso é uma doença também que nós temos que ver, devido à aglomeração,
se isso for contaminado, então o risco é maior. O problema também aqui é que esses animais, todos sabemos, que são animais de vida curta. Esses animais geralmente não conseguem, às vezes, se manifestar a doença porque são animais que são abatidos. Existe essa relação devido às características da bactéria ser mais propício a solos ácidos, né? No caso, animais que vivem em solo ácido, existe aí uma relação que são animais que podem aparecer sintomas, sinais clínicos, mas isso também é uma coisa que precisa ser estudada. Nós precisamos estudar um pouco a paratuberculose não no animal, mas no ambiente, né? Então isso é uma coisa que chama bastante a atenção. Isso existe já uma hipótese, né, que é muito interessante, a questão da transmissão transplacentária, isso não está totalmente confirmado, mas já foi isolado do trato reprodutivo, tanto do macho como da fêmea. E a paratuberculose, nós sabemos que ela tem uma importância para o humano, porque existe uma doença, né, que é a doença de Crohn, que hoje não está totalmente esclarecido, né, o papel do micobactério ave, subespécie paratuberculose na enfermidade, mas nós sabemos que nessa enfermidade são isolados esse agente, e hoje ainda está um pouco em confusão. Se isso é uma causa primária ou se isso é uma causa secundária. Então temos que ter cuidado, isso precisa ser mais estudado, né? E aqui, o que chama a atenção dentro da patogenia é a contaminação. Se você tem um animal portador, ele pode desenvolver uma certa resistência, eliminar e resolver o problema. Ele pode ter, né, ele controla parcialmente essa infecção, mas ele começa a ser o quê? Um eliminador. E eu vejo isso um problema dentro do rebanho. Você chega lá, você tem uma vaca bonita, um animal bovino bonito, um estado corporal bom, mas ele é o quê? Um eliminador do micobactério. E o que desenvolve a doença também, vão eliminar. Então tem que ter cuidado com isso, né, dentro das propriedades. E é uma doença silenciosa. É uma doença que, apesar de ser um cara ativo no campo, eu só fui atentar a paratuberculose há 3, 4 anos atrás, porque tem alguns colegas que trabalharam com isso aqui, principalmente o Rinaldo, que trabalhou com búfalo, eu gosto também do búfalo, foi que me alertou para essas outras coisas, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. E qual vai ser, no caso, os sinais clínicos, né, apresentados por esses animais? O que chama a atenção é a perda de peso progressiva, diarreia profusa e intermitente, desidratação, perda de apetite e morte. Né? Então, aqui nós vamos ver alguns casos, algumas fotos de alguns animais, né, já numa quarta fase, vamos dizer assim, como considera o radostite da paratuberculose. Então, são casos nossos, atendidos pelo grupo de Castanhal, no Maranhão, em que a gente vai ver, apesar da boa oferta de alimentos, animais já com score corporal 1, já na fase já final da enfermidade. Né? Segundo o radostite, existe essa classificação e a gente tenta seguir mais didaticamente, mas isso vai mais no nosso trabalho do dia a dia. E o que chama a atenção, isso aqui é um filme, não sei se podia clicar aqui em cima, alguém que estivesse lá, para mostrar, isso aqui são animais que você encontra numa fase, já numa segunda fase, na terceira fase, para a quarta fase, né, que você vê o animal com edema submandibular e chamando a atenção. Isso são fazendas que nós atendemos lá. Isso aqui ele não rodou, mas aqui também são animais que vocês têm que olhar esses animais passados, e depois nós vamos ver o que nós estamos fazendo para diagnosticar esses animais. Então são fazendas em que você consegue ter animais, né, com perda do score corporal, emagrecimento. Alguns animais já desenvolvem mastite, tem uma diarreia que às vezes ela é bem líquida, mas depois passa a ser pastosa e um pouco intermitente. Esses animais, eu estava falando com o colega Rinaldo, esses animais desenvolvem conjuntivite, mastite, e aí a gente tem que ver se é pela baixa de resistência ou se é um papel também do agente, né? O que chama a atenção nesses animais com paratuberculose são essas fezes, né? Bastante diarreica, quando ela cai ao solo, ela fica ali com aquelas bolhas de ar e tal. Isso chama a atenção. E chama a atenção o estado corporal. Você imagina um animal desse dentro de um rebanho de 1.200 animais, convivendo todo mundo, naquelas poças de água, quando o tempo está secando, esse animal não sai mais, fica defecando lá dentro. Então, isso é um papel importante que precisa ser estudado dentro da epidemiologia da paratuberculose, né? Mais uma vez aqui é alguma coisa, porque nós, no campo, na clínica, nós não temos às vezes um rápido ELISA, um PCR, nós temos nossa suspeita clínica. E o que o cara vai fazer? É um exame clínico, né? É o que aquilo ele acha dentro da epidemiologia,
dentro dos sinais clínicos, boa necrópsia, e depois aí você segue com os outros achados, né? Isso aqui é uma coisa importante, porque a gente precisa desse material para a bacteriologia. Tu imagina a gente no Marajó, você imagina nos Cafundó do Juda do Pará, para você ter isso. A gente não tem um laboratório, a gente tem tanta boa vontade, mas depois a gente nada morre na praia. Por quê? Falta condição, falta condição. A gente chega lá e fica até invocado, depois já fica sem cabelo na cabeça, minha Nossa Senhora, tanto trabalho para não gerar nada. Por quê? Porque se perde, a gente não tem como congelar, não tem nada. Falta o quê? Falta recurso. E isso vai passar a ser uma brincadeira daqui a pouco, mais daqui a uns anos, mais filme, mais foto, até bom para apresentar às vezes. Mas o que acontece? Qual é a nossa solução? Né? A gente tem muito pouco. Então, em bovino também, né? Essa contaminação da pastagem, animais, mostrando animais com ceratoconsjuntivite, animais demonstrando uma assimetria da glândula mamária e animais com paratuberculose. Estamos vendo muitos animais, não só na região distal dos membros, mas também em outras áreas, já a pele rachando, lesão de pele, e chama também a atenção. Isso aqui é uma coisa também que preocupa um pouco a gente, porque é uma doença de gado de leite, de rebanho leiteiro. Esses são animais mestiços que eles compram, né, para fazer, esses animais não conseguem acompanhar o ganho de peso dos animais. Esses animais começam a ficar na propriedade, contaminando e jogando isso, e eles não conseguem vender. E esses animais, o que acontece? Você faz um exame clínico, você faz histopatologia, coleta de material, isso o quê? Paratuberculose. Eu acho que é o primeiro caso clínico de paratuberculose clínica envolvido no estado do Pará. Isso é naquela região em que nossa área tem um pouco de abrangência, né? Então, diagnóstico, né? A gente clínico, né? E isso, o que acontece com esse animal? Esse animal ele vai decaindo, ele vai se tornando mais debilitado, chega um momento em que ele não consegue mais levantar, né? A gente tenta, como nós vamos ver aqui em seguida, e esse animal já não consegue mais. Então esse animal, a partir desse estágio, ele já jogou mais do que uma bactéria no solo, né? E nas águas. Então isso é uma coisa que chama a atenção. E essa doença silenciosa, nós precisamos do diagnóstico, nós estamos diante de uma coisa que isso aqui é a ponta do iceberg. O que tem para baixo é muito grande, e se não existir uma política voltada para botar grupos específicos para estudar isso aqui é mais ou menos, não vai sair muito do ambiente, né? Certo? Todos nós sabemos que faz um grau de desidratação, os animais devido à diarreia apresentam um grau de desidratação muito alto, né? Bem, gente, saindo dessa parte da clínica, que também já foi feito diagnóstico em experimental em pequenos ruminantes, em caprinos e ovinos, e agora, recentemente, tem alguns trabalhos na Paraíba já com pequenos ruminantes, não tenho muito conhecimento da sintomatologia, mas segundo o que os trabalhos retratam, é também emagrecimento, perda de condições do corporal, diarreia, isso também nos pequenos ruminantes. Com relação aos achados de necrópsia, nós temos aqui muito relacionado ao intestino delgado, lifonose associado, pode estar no intestino delgado e no intestino grosso. Isso tem uma coisa que nós vamos falar na frente, porque se ela acomete o intestino grosso, nós temos uma possibilidade de diagnóstico, principalmente na parte já ali no segmento do reto, né? Então você vê que também atinge bem essa válvula hipocecal e também dos lifonoses também hipertrofiados, né? Então vamos ver algumas fotos, mas aqui já mostra, né, que nós temos aqui os lifonodos, né? Se você tem aqui a válvula, isso é muito comum no CUF, chama bastante atenção. Essa forma aqui bem rugosa, aqui, cerebróide, mas isso a gente não pode sair daqui e a gente encontrar essa coisa arrugada aqui, isso é paratuberculose. Não, porque o animal, se você sacrifica o animal e logo você tem isso, então o animal morreu e logo você vai fazer necrose, tem que ter cuidado, porque isso é uma contração, né, que vai. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou muito crítico hoje do que a literatura fala sobre isso, porque às vezes a gente tem que ter um certo cuidado com relação a essa lesão. É claro que quando se tem essa lesão e se confirma, é muito bom, mas tem que ter muito cuidado, né? Alguns casos aqui que a nosso amigo Davi lá do Rio Grande do Sul, que é o Dalton, que fez um trabalho com búfalo, também mostra um pouco de, né, vamos dizer assim, calcinose desses grandes vasos, que no caso é o coração. Os linfonodos mudam um pouco a coloração, a superfície de corte bastante escura, e também o intestino, você ao perceber, você vê aqui um pouco, né, esse é no caso da colega Elise, que hoje é a pós-doutorado do professor Rinaldo, mostrando também o sistema linfático bastante dilatado, os vasos linfáticos. E aqui você vê os achados de necrose na fase mais final, e a gente vai ver atrofia muscular, edema e também fluido das cavidades abdominais. Isso aí, como eu digo, são aqueles casos que dá aquelas curvas lá do Maranhão, mostra isso, chamou bastante atenção. Isso foi nos primeiros casos, né? Aqui mais uma vez. Aqui é uma coisa que chamou bastante atenção,
Isso aqui é intestino delgado, e depois de formalizado, nós cortamos ele em sentido transversal, né? E deu para perceber, né, como é que fica espesso nessas camadas aqui. Nós temos a serosa muscular e a mucosa. Você vê que há um espessamento muito grande dessa camada, um pouco de coloração, no caso assim, vamos dizer assim, parece até aquela hemosiderose, né? Nós sabemos o que é a hemosiderose, né? Então, a gente vê isso aqui, uma coisa que chamou bastante atenção nesses animais, né? Esse espessamento dessa aqui, né, da parede do intestino, envolvendo as diferentes camadas, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. E sim, aqui fica um aspecto cerebróide, né? Bastante interessante, né? Dentro desses animais. Isso é bubalino. E aqui é uma foto mais próxima, né, para mostrar para vocês o que acontece com o segmento do intestino delgado, né? Aqui, na verdade, nós perdemos um pouco na necrópsia, mas depois chamou a atenção que é esse edema, esse aumento de volume nessa região dessa válvula, que é o local que a gente tem que procurar. Muito rica em tecido tifoide e que a gente acontece esses aumentos. A gente pode falar aí quando tiver para acabar. E aí vocês estão vendo aí a questão dos achados de necrópsia, né? Eu acho que para nós é importante, né? Eu trabalho hoje o clínico que não faz necrópsia, o clínico que não dá valor ao diagnóstico laboratorial, ele está perdido, porque hoje existem muitas tecnologias, às vezes a gente tem tanta coisa, PCR, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a gente fica confuso. Meu diagnóstico, eles fazem mais o diagnóstico clínico de necrópsia e um pouco na histopatologia. Aqui vocês vejam, né, que toda a cadeia linfática, né, do animal que tem paratuberculose. Aqui é o intestino, e veja, aqui é tudo linfonóide. Eu não sei se isso acontece com alguma patologia. Eles se unem, né, e você vê que forma, não sei se isso já é do animal, mas você vê que todo aumentado de volume essa região, né? Aqui nós temos vasos sanguíneos, mas também você percebendo, né, talvez uma foto mais próxima, vocês vão ver que os vasos linfáticos estão bastante dilatados, né? Então, mostrando os achados de necrópsia. É uma coisa interessante. É uma das primeiras coisas que você tem E aqui vocês estão vendo, né, que são vasos sanguíneos, mas você vê vasos linfáticos e também aumento dessa cadeia linfática aqui, bastante aumentada, né? E aqui mostrando para vocês como é que fica. Depois a gente consegue tirar esses linfonóides, mostra, né, qual é a matéria para fazer PCR, fazer histopatologia, mas mostra também para você ver o aspecto macroscópico, porque muitas vezes é isso que nós vamos ter a nível de campo. A superfície de corte desses linfonodos, você vê que ele muda a coloração, ele fica um pouco com edema, você vê que já não dá para diferenciar mais a camada cortical da camada medular. Isso também é uma coisa que chama atenção nesses casos. Mais uma vez, a mesma coisa em bovino, em búfalo, mostrando essa questão dos linfonodos, todos eles aumentados, e também com esse aspecto de superfície de corte, você ainda dá para notar, mas também um pouco mais escurecido. Outros casos, só para chamar a atenção. E os achados microscópicos, né? O que a gente encontra com isso? Nós temos aí a enterite, nós temos lesão na mucosa, infiltração do macrófago. Por dentro, às vezes, o animal, quando já está na fase final, esse agente pode cair na circulação, chegar a diferentes órgãos da economia animal e pode chegar a ter problema também em fígado e em outros locais, né? Mas aqui, no princípio, essa é a enterite e essa infiltração. E aqui vocês observam, né, uma velocidade intestinal bastante espessada, com essa formação desses granulomas. Você vê aqui, né, a infiltração granulomatosa nessas células. Isso é típico da paratuberculose. Isso é uma forma de diagnóstico, e a gente já começa, mas vocês vão ver que existem outras possibilidades. Então, se você tem uma clínica, se você tem uma necrópsia, se você tem uma histopatologia, você tem um Ziehl-Neelsen que mostra a presença desses agentes, desses bacilos, isso você já tem aí uma certeza, vamos dizer assim, quase completa de que se trata. Agora, é claro que tem outros testes que têm que ser feitos, e aí a eleição seria a bacteriologia, mas nós vamos ver aqui a questão do PCR e de outros casos. Mostrando também outro caso, né, de paratuberculose, no caso daquele bovino. E é claro que nós temos aí, olha, nós vimos visão macroscópica, histopatologia, nós temos Ziehl-Neelsen, nós temos a imunohistoquímica, que agora está sendo feita lá em Recife, o cultivo bacteriano que a gente já tentamos aqui, eu acho que a gente vai voltar para o Lanago para a gente fazer esse cultivo, o PCR, né? E aqui nós temos o ELISA, que tem que ser padronizado para o búfalo, nós temos o IDAG, e o ELISA para o bovino já tem uma série, já bem interessante. Nós partimos do princípio que o Davi chamou a atenção, que tinha lesão no intestino grosso, e nós usamos uma pinça dessa de fazer biópsia de útero e conseguimos fazer coleta, e
material de 80 animais, dos quais 50 búfalos e 30 bovinos. Vamos se deter um pouquinho. Deixa eu ver aqui a questão do 15 minutos. Então, a gente tem aqui a amostra, né? A amostra que nós coletamos da ampola retal. Isso você entra com a luva e você consegue a 30 centímetros da entrada do reto, você consegue captar esse pedaço. Formol, mostrando aqui a questão de onde é coletado, a gente coleta um para histopatologia e outro para PCR, né? E, engraçado, daqueles animais, veja a comparação dos métodos diagnósticos, animal 2, 3, 18 e 50, são animais que tinham sinal clínico e que também, na histopatologia, apresentou lesão. Veja só o que aconteceu na biópsia, os Nilson positivo. Olha o PCR, olha aí a imunistoquímica que está sendo feita pela ELISA. Então, você vê que, nos casos adiantados, se você faz a biópsia, você pode encontrar lesão na fase final do intestino grosso de búfalo. Veja só o que aconteceu aos animais sem lesão. Nós tínhamos animais que estavam na fase inicial, que talvez ainda não tinha chegado essa lesão a esse segmento do sistema digestivo. Esses animais deram o Nilson negativo, mas olha, o PCR todo positivo. Veja aqui a importância do PCR do búfalo dentro